município da Praia da Vitória já iniciou as comemorações dos 125 anos do nascimento de Vitorino Nemésio. O arranque dos festejos contou com a apresentação do livro Os Sinais da Escrita, ensaios nemesianos da autoria de Eduardo Ferraz da Rosa. Ao longo de 2026, pretende-se desenvolver outros momentos e eventos. Portanto, é justo o enaltecimento e agradecimento ao professor Dr. Eduardo Ferraz da Rosa por nos presentear com esta coletânea de ensaios que reavivam a obra de Vitorino Nemésio, atualizando o conhecimento da nossa identidade. Desde a primeira hora, a Câmara Municipal da Praia da Vitória associou-se ao projeto, apoiando a sua edição e publicação. Fazemo-lo pelo valor intrínseco da mesma, que reforça o espólio bibliográfico municipal sobre o escritor paraense, mas também pelo seu contributo para a nossa estratégia de dinamização da vida e obra de Vitorino Nemésio. Senhoras e senhores, a apresentação deste livro, a Câmara Municipal da Praia da Vitória inicia também a celebração dos 125 anos do nascimento de Vitorino Nemésio. Ao longo do ano, pretende a Câmara Municipal assinalar com diversos momentos e eventos esta data, continuando a sua estratégia de dinamização e promoção da vida e obra do nosso maior escritor, figura cimeira da literatura portuguesa do século XX. Nestas celebrações, incluiremos também a comemoração dos 70 anos da publicação do livro Corsário das Ilhas, dando corpo a uma maratona de pequenos momentos sobre esta obra, que, reunindo crónicas de Nemésio no âmbito das suas viagens pelas ilhas, nos transporta para as suas reflexões sobre a cultura, as paisagens e as vivências nestes pedaços de rocha semeados no meio do Atlântico. O legado de Nemésio é imenso, numa multiplicidade de registros, mas tomo o risco de afirmar que, mais do que a sua obra literária, a sua maior herança foi traduzir-nos por palavras o que é ser ilhéu, o que é ser açoriano. No momento, Henrique Levi também proferiu uma conferência que refletiu sobre a literatura nemesiana como espaço moral e território da humanização do pensamento, fazendo ligação com o livro apresentado e com a escrita do autor. Trata-se de um livro que se inscreve no campo da crítica e da teoria literária, afirmando-se como um exercício de pensamento no sentido mais filosófico e ontológico do termo. A escrita de Ferraz da Rosa é, ela própria, uma meditação sobre o poder originário da linguagem como lugar onde o pensamento se faz verbo e o verbo se faz mundo. Tal como em Vitorino Nemésio, cuja obra poética e ficcional é atravessada por uma inquietação ética e metafísica, também em Ferraz da Rosa, a escrita torna-se um modo de pensar o humano, não como essência fixa, mas como movimento de criação e responsabilidade. Há em ambos uma tensão entre o verbo e o silêncio, entre o finito e o transcendente, que fundam a própria possibilidade de uma ética do literário. Assim, a densidade conceptual da criação literária não é apenas o resultado de uma erudição disciplinada, mas o eco de uma consciência que procura, pela palavra, reconciliar o sensível e o inteligível, o tempo e a eternidade, a ilha e o mar, o eu e o outro. Ler os sinais da escrita é, portanto, reencontrar essa interseção entre a razão e a emoção, entre filosofia e poesia, entre o rigor académico e o fulgor da intuição criadora. O livro de Eduardo Ferraz da Rosa propõe-nos a meditação sobre os fundamentos éticos, estéticos e espirituais da escrita de Nemésio. Mais do que um instrumento de comunicação, a escrita é também um modo de ser e uma forma de revelação. Eduardo Ferraz da Rosa procura mostrar e viver com Vitorino Nemésio memórias da insularidade. Cito então o autor. E será precisamente nesse espaço mais íntimo do ser e para lhe dar plenitude que Nemésio usará as categorias poéticas da sua memória prodigiosa, onde os tempos passado e futuro são eternamente presentificados e onde o espaço e o tempo são os da ilha e os do mar, com as suas gentes, a sua história. Mar
essencial e verdadeiro, como a sua universal potência de viagem, porém como caminho de retorno. Fim de citação. O autor dirige-se à obra de Nemésio com a ambição de situá-la não apenas no arquipélago açoriano ou no contexto português, mas na grande esfera da cultura europeia. A expressão obra ímpar sublinha a singularidade de Nemésio, enquanto escritor que incorpora insularidade, modernidade, tradição e cosmos. Recorda a singularidade da escrita nemesiana com a sua identidade cultural e poética. Neste sentido, Ferraz da Rosa propõe que a identidade não seja vista de modo estático ou essencialista, mas como construção relacionada e poética. A poética da identidade, onde a insularidade, a língua e o mundo atlântico se articulam. Por outro lado, a noção de geografia refere-se à maneira como Nemésio inscreve o passado, o lugar e o arquipélago no discurso literário, não como ruminar de fileiras factuais, mas como reinvenção crítica e estética. A devoção ao Divino Espírito Santo, que constitui um dos pilares da religiosidade popular açoriana, revela-se como uma das mais altas expressões de espiritualidade coletiva e de enraizamento telúrico do povo das ilhas. Longe de ser apenas uma manifestação de fé, ela traduz uma visão do mundo que funde o sagrado e o cotidiano, o mistério e a sobrevivência. A devoção ao Divino Espírito Santo, de quem o povo açoriano é particularmente crente e temente, está cozida, enquanto fenómeno de religiosidade, às naturais circunstâncias da própria vida comunitária nas ilhas açorianas, refletindo tudo o que marca a existência dos ilhéus. Uma obra que dá um contributo no conhecimento e divulgação da vida e da obra de Vitorino Nemésio. Capítulos que recuperam a matriz nemesiana e que mostram como o escritor praense articulava a dimensão estética com a dimensão moral. O livro contém, como também já foi dito, uma série de artigos, estudos e ensaios, conferências e entrevistas. São 30 textos que estão presentes no livro, para além de um texto de prefácio que ajuda e situa muito bem o projeto deste livro, que é da autoria da nossa Presidente da Câmara Municipal, mais 2 textos que foram retirados de pós-fácios de obras minhas anteriores e que foram na altura escritos, são apenas extratos desses pós-fácios. Eduardo Ferraz da Rosa, através de ensaios e estudos, evoca tempos e espaços, pessoas, instituições e vivências, assim como reflexões críticas, literárias e filosóficas sobre Vitorino Nemésio. Estamos, portanto, aqui com textos que, no conjunto, englobam cerca de 50 anos de contato e de estudo com a obra do Nemésio, o que me foi dando a percepção, por um lado, do meu próprio percurso de interpretação da obra, naturalmente por relação ao percurso das minhas próprias leituras das obras de Nemésio. Alguns desses percursos foram feitos num âmbito mais académico ou universitário, diríamos mais científico do ponto de vista dos estudos literários, outros foram feitos de uma maneira apenas num âmbito mais cultural ou sociocultural, como aqueles que eu há pouco referi, nos quais a Judite Barreira teve a oportunidade de colaborar e a brilhantar, como é evidente. Outros textos noutros livros, revistas e jornais não constam deste livro, ou porque são anteriores, ou porque estiveram em anos intermediários, digamos assim. As temáticas dos textos, todos os textos são de análise à vida e à obra de Nemésio. Porém, a sua incidência mais específica é variada, é ampla, é pluridisciplinar e é concêntrica, muito à volta da Praia da Vitória. Não se cinge a isso, mas, como eu direi um pouco à frente, a Praia da Vitória ocupa na obra dele um lugar ímpar, insubstituível.
e que não se apresenta análogo em nenhum outro escritor. Assim, os principais núcleos, digamos assim, ou eixos temáticos selecionados não só retêm o essencial das obras nemesianas, digamos, as suas substâncias de linguagem, de criação literária, seja ela ficcional, crítica ou poética, quanto a sua mais fundamental substância de pensamento. É uma feição, é uma vertente muitas vezes subestimada ou não trabalhada na obra de Nemésio, como se não houvesse na obra dele uma grande dimensão de pensamento. Ora, seria um erro tremendo banalizar, permitam-me que diga assim, ou reduzir a sua obra àquilo que é apenas uma obra poética, literária, ficcional, contista, quando, mesmo nessas variedades de género, está subjacente, está plasmado um profundo pensamento. Trata-se, portanto, de um escritor, de um poeta, como o Henrique Levy sublinhou, e muito bem, aonde a criação literária, a literatura, nomeadamente a poesia, caminha a par do pensamento sobre a realidade e sobre a própria criação literária. Sinais da Escrita não interpreta apenas Nemésio, situa a literatura como aproximação entre pessoas e como forma de consciência crítica e de reflexão. Um livro onde Eduardo Ferraz da Rosa escreve os sinais recolhidos como leitor ao interpretar a obra de Vitorino Nemésio. Procurou mostrar o escritor vasto, complexo e exigente que foi. Os blocos do abordar lá na doca esquecida, e ao longe o rolo branco, livre e amargo do mar, que traz com água e indiferença o cadáver e o frasco azul do adeus marinho. Como as gaivotas, levo a água, ferro no bico. Por isso, passo e fico. Naquilo que outros veem um vago talento e sorte, outros, belas qualidades, mas purgativo aquele magnésio, levo coisas tão simples como o meu sonho e a minha morte. O menino que eu fui, parado nos meus olhos, o garoto que eu fui e os sinos que rachei à pedra ainda a vibrar. Minha mãe, no que eu tenho de condescendente e feminino. Meu pai, na força e pressa do meu próprio coração. Não espero amor nem glória de ninguém. Espero a terra e a lisura da pá que me estender. Além de erva ou grão de calcadura e os filhos velhos, graves, como um bocado de pão, a minha memória e uma acha a arder. Tudo isto espero com a força e a determinação da esperança, com as lágrimas do fraco melodioso, mas cheirando a esturro, a pulso, sozinho e perigoso. Terei vestido e pão no mar e nos seus fundos, e nos peixes de cor as flâmulas de guerra. Hei de cravar o sol no meu destino, dar a lua a roer aos que duvidaram de mim, e transparente como as baías me verão, que vendo as mansas me verão a mim. Mas se acharem as baías bravas, que se aguentem. Quando o meu tio foi para Manaus, lá me aguentei. Há baías salvadas e coléricas, Açores da ronda ao vagalhão partido. Morrer é bom quando se deixa algum pecado redimido.